Fala galera, tudo bom? Professor Caio aqui. A gente vai dar aula de povos mesopotâmicos. Galerinha antiga. Mas vamos entender um pouco melhor quem são esses povos. Primeiro, Mesopotâmia. De onde veio esse nome? É grego. Essa galerinha aqui, ó. Os gregos, num período da história, eles foram até essa região e identificaram esses povos. Como eles viviam entre rios, né? Deu o nome. Meio, né? Entre as terras entre rios, certo? Entendido até aí? Para entender um pouco melhor de como a gente está ligado muito também ao povo grego e tem muito dessa cultura grega, é o hipopótamo, né? Hipopótamo nada mais é do que cavalo do rio, né? Porque eles viram, um bicho de 4 patas, grandão, é um cavalo do rio, ficou hipopótamo, segue vida, fazer o quê, né? Cada um com seu entendimento. Assim também, houve um desenvolvimento muito grande da agricultura e da pecuária. Deixa eu mudar de lado. Agricultura e pecuária, né? Para quem não lembra o que é agricultura e pecuária, vamos entender. Agricultura é plantio, né? Trabalhar a terra, obter sementes, frutas, verduras, outras coisas. Pecuária nada mais é do que cuidar e tratar de animais para poder se alimentar deles, gado, né? Segue vida. Quem liderava esses povos? Né? Inicialmente os sacerdotes. Vocês vão ver que a gente vai estudar à frente aí os zigurates, né? Que são as grandes construções deles. E quem comanda essa região, esse zigurat, que é um templo, né? Que também serve para poder guardar alimentos, são os sacerdotes. Por isso que eles mandavam no início. Depois passou para uma liderança um pouco mais militar, digamos assim, que foi pro rei. Não? Beleza. Vamos entender primeiro como é que funcionava essa região. Eles são muito famosos por ter criado grandes estruturas ligadas ao que a gente entende de hidráulicas, fluviais, né? Eles moravam em uma terra, uma região muito grande, entre 2 grandes rios, né? Que rios são esses? Aí eu venho pra cá de novo, né? Tigre e Eufrates, né? Beleza, compreendeu até aí? Vamos seguir. Eles utilizavam muito de barragens. Como é que faz barragem? Você bota um monte de pedra, um monte de madeira, tudo que você puder colocar ali para bloquear a passagem da água, ela vai passar de qualquer jeito. A diferença é que você vai criar ali uma barragem ali que vai impedir a água passar, ela vai subir de nível, automaticamente vai alagar regiões. Alagando regiões, você consegue plantar aquilo que às vezes não nasce se não for em cima d'água, né? Exemplo disso, o arroz. O arroz tem que ser debaixo d'água, certo? Eles também utilizavam de canais. Como assim canais? Você pega, faz um corte na terra, vem cortando, né? E vindo para onde você mora. Faz o corte ali, corta próximo ao rio, a água vai entrar e a água vai chegar onde você mora. Partindo disso, você consegue beber água, sem ter que ir muito longe. Você consegue plantar, você consegue dar água para o gado consegue ali beber água sem ter que ir lá naquele rio, onde ele pode correr risco de predadores e tudo mais. Então, tudo isso ligado, certo? Outro ponto é a função do rei, né? Isso é muito importante. O rei, ele tinha funções principais, que são 3. Não que ele não tivesse mais funções, mas vamos focar nas 3 funções. Primeira função, rotas comerciais. Você tinha muito mercador, muito comerciante rodando por ali, e ele tinha que garantir que essas rotas comerciais estivessem boas para você poder andar de cavalinho ali, camelo, seja lá qual veículo ou transporte que você utilize, né? A segurança do local também, não adianta você estar conseguindo andar numa estrada legal sem conseguir também ser assaltado, né? E aí não dá certo. Outra questão também era as infraestruturas hidráulicas. Você tinha que garantir ali os diques, as barragens, você coordenava isso aí. Como é que você construía isso? Através de impostos, utilizando trabalhadores que você remunerava, pagando o exército ali para poder ou aumentar seu território ou garantir que ele se mantivesse daquele tamanho, porque lembrando, são povos mesopotâmicos. Isso significa que não havia apenas um povo, então havia conflito ali naquela região. Voltei, galera. Agora a gente vai falar sobre as cidades-estado que existiam, né? Os grandes impérios que existiam naquela região dos povos mesopotâmicos. Primeiro, a gente vai entender o que são cidades-estado. Cidades-estado são basicamente uma região, existe um povo, uma civilização naquele local, existe um líder, existe um modo de viver, uma cultura, certo?
Não que os povos mesopotâmicos não tivessem culturas semelhantes, mas havia ali a diferença entre si, certo? Então vamos entender onde cada um. Eu vou começando de baixo para cima, pelos povos mais antigos aos ditos mais novos, em termos, certo? Beleza. Temos os povos sumérios, né? Que são mais conhecidos por seu conhecimento, por suas invenções. Eles inventaram, por exemplo, o arado. Para quem não sabe o que é arado, aquele que você vai cortando a terra para poder deixá-la mais fofa, poder facilitar o plantio, né? Temos a roda também e também a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é essa que foi utilizada por muitos desses povos para poder ali transmitir seu conhecimento, utilizar para administração, contabilidade, todo tipo de coisa que fosse útil para aquela região, certo? Então, o povo sumério é um povo mais dito inteligente, mais culto, beleza? Temos também o povo babilônico. O povo babilônico, ele é um povo ali culto e militar ao mesmo tempo. Eles eram mais conhecidos pelas suas leis, certo? Foram os amoritas que criaram ali o primeiro império babilônico. Eles, junto a Hammurabi, criaram ali o primeiro governo estabelecido com grande força, que ele, Hammurabi, criou o Código de Hammurabi, onde ele decidia e implantava leis. Por que ele criou essas leis, escreveu e deixou ali para todo mundo ver? Porque estava muito pelo julgamento do juiz. E isso complicava muito no julgamento justo, porque muitas vezes esse juiz conhecia alguém que era culpado, e mesmo assim ele inocentava porque era conhecido. Então, para facilitar, existia uma lei, existia um padrão e deveria ser seguido. E quem criou foi o Hammurabi, certo? Para vocês entenderem a importância e a ligação que existe entre esses povos e os rios, né, Eufrates e o Tigre, primeiramente você tem que entender que leis também eram ligadas. Exemplo, você tem nesse período, se você fosse acusado de algo, você automaticamente estava como culpado, a não ser que você conseguisse comprovar que não era, que era muito complicado, né? Automaticamente você estava dizendo que você já era declarado como culpado. Uma solução prática, em termos, era você, por exemplo, pular nos rios, né? Para esses povos, rios eram deuses, eram parte desses deuses, né? Então, ao pular nesses rios, lembrando que é um rio do tamanho do Amazonas, então um rio imenso, com correntezas absurdas, com seres perigosos no meio, né? Ao pular neste rio e conseguir atravessar até a outra margem, você comprovava a sua inocência e automaticamente a culpa ia para outra pessoa que te acusou e você era inocente. Porque se o rio não te matou, quer dizer que você era inocente, certo? E aí, você vai ter nesse contexto aqui o uso desses rios para validar essas leis. A única forma de, por exemplo, uma mulher comprovar que não era adúltera era pular um rio, por exemplo. Então tem muito essa validação de como esses povos entendiam essas regiões e como eles entendiam a sua própria religião, a sua própria cultura e ligado a essas leis, certo? Temos também os assírios, né? Ficaram mais conhecidos pela sua grande potência militar. Eles eram muito guerreiros, né? Combatiam muitas guerras, eram muito sanguinários. Eles usavam, por exemplo, para atacar carros de guerra, carros de combate, né? E a cavalaria, né? Para se defender, os arqueiros e os lanceiros, certo? Muitas vezes também havia invasão, então você tem que saber se defender, beleza? Então, houve esses três povos, né? Isso aqui é mais ou menos um mapinha que eu fiz, ok? Para poder lembrar em que região cada um ficava, no norte, no meio ou no sul, é só lembrar da ideia do freio ABS, para quem conhece um pouco de carro, porque, ó, ABS. Assírios, babilônicos, sumérios. Outro povo que viveu nessa região também foram os do Império Caldeu, né? O Império Caldeu ele foi um povo que veio, um povo semita, que veio para a região e conquistou a região onde ficava a Babilônia, certo? Criou ali o dito famoso Novo Império Babilônico, que cresceu muito, na mão de Nabucodonosor II, né? Que conquistou tantas terras ao ponto de conquistar Jerusalém. Isso também, para quem é cristão, está citado na Bíblia. Estamos fechando aí, lembrando que este conteúdo aqui é da página 6 à página 9 do tema 1 da unidade 2, certo? Quem quiser ir acompanhando aí, logo vem exercício na plataforma.